Olá, eu gostaria de agradecer inicialmente a Torrent pelo convite, a oportunidade de estar conversando com vocês, colegas aqui hoje, para abordarmos um pouco a questão do diagnóstico e do tratamento da doença de Alzheimer. Eu trouxe alguns casos clínicos, procurei trazer 3 casos clínicos ilustrativos do que seria um pouco mais difícil no dia de hoje, onde eu observo uma dificuldade maior em relação ao diagnóstico e mesmo em relação ao tratamento da doença, do que estiver ocorrendo em relação às suas queixas. Então, inicialmente, eu gostaria de lembrar de que realmente a população, como vocês sabem, vem envelhecendo demais. Há quase 900 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo inteiro, ou seja, uma população muito grande, e o Brasil segue esse ritmo de envelhecimento também rápido, ou seja, deveremos estar atentos e cada vez mais para o diagnóstico de demência, o diagnóstico do doença de Alzheimer. A cada 3,2, um dado estatístico, cada 3,2 segundos surge um caso novo de demência no mundo. Esse aumento é mais expressivo em países de baixa e média renda, então em países em desenvolvimento, como os países da América Latina, como China, como a Índia, sendo responsável por mais de 2/3 até 2050, até o ano de 2050. Atualmente, 58% de todas as pessoas com demência vivem nesses países de baixa e média renda. Esse aumento é exponencial, sendo essa incidência duplicada a cada aproximadamente 6 anos com o avançar da idade. Esse gráfico é justamente para ilustrar esta condição de demência no mundo entre 2010 e 2050. Houve uma revisão dessa projeção, imaginávamos 36 milhões, em 2050 115 milhões. A partir dessa revisão, observa-se que de 44 para 2030, ou seja, daqui a 13 anos, teremos quase o dobro, 76 milhões, e aí, em 2050, o triplo de pessoas, mais de 135 milhões, com demência, ou seja, triplicando o número que tínhamos há pouco tempo. Ou seja, um aumento bastante expressivo, uma situação bastante grave aí que deveremos lidar futuramente. E muito brevemente, em relação ao tratamento, claro, todos vocês sabem, nós sabemos que com o avançar da doença há uma diminuição da capacidade cognitiva, funcional, essa sobrecarga toda do cuidador, e que as drogas têm um benefício sintomático, há uma perda. No entanto, acho que para todos isso é muito claro, de que há um benefício das drogas, dos inibidores da acetilcolinesterase, em todas as fases da doença, e que temos a aprovação de um inibidor pelo FDA, pela Anvisa, que é a donepezila. Aqui então a aprovação inclusive para as fases mais avançadas, e devemos pensar nisso sempre como uma substância, uma droga, um medicamento que pode nos ajudar no tratamento, no controle, minimizando os problemas em relação aos 3 aspectos: cognição, comportamento e funcionalidade. Nesse slide é um resumo de tudo que nós fazemos. Então, um tratamento farmacológico voltado ao déficit colinérgico, um tratamento farmacológico procurando reduzir a hiperatividade glutamatérgica, substâncias, produtos usados para os sintomas comportamentais. Apesar de não haver a aprovação específica para as demências, para a doença de Alzheimer, nós procuramos ajudar nossos pacientes com essas substâncias, lembrando que é sempre extremamente importante identificarmos os fatores causais, os motivos. Muitas vezes há algum motivo para a ocorrência desses transtornos de comportamento. Além disso, há uma terapia com um composto nutricional, não é um suplemento, é um composto, que é o Suvenaid, e um tratamento extremamente grande, abrangente, um tratamento não farmacológico, bastante amplo, extremamente importante. Não é possível tratarmos de maneira farmacológica sem procurarmos cuidarmos da avaliação e do tratamento não farmacológico. Nesse slide vocês podem observar um resumo de tudo
o que existe um consenso, vamos dizer assim, da literatura a respeito do que se pode fazer, do que é preconizado que seja feito. Então, abaixo é indivíduos sem queixas cognitivas ou com alguns distúrbios, um declínio cognitivo dito subjetivo, onde uma avaliação cognitiva breve, uma avaliação neuropsicológica não traz nenhuma evidência de transtorno. No entanto, acima, como vocês podem observar, o CCL, o comprometimento cognitivo leve já a queixa com uma avaliação objetiva demonstrando os transtornos. No entanto, os indivíduos permanecem independentes para as atividades instrumentais e básicas da vida diária. Agora, a partir do momento da demência em fase inicial, uma demência leve, o inibidor da acetilcolinesterase é introduzido. Quando da evolução para a fase moderada é feita a associação da memantina, não feita precocemente, a literatura, apesar de ser uma droga que está aí há muitos anos, o que ficou claro, inclusive, é que a memantina em fase inicial da demência pode piorar os transtornos cognitivos. Há um declínio, inclusive, no CDR, uma escala utilizada ampla aí, para estadiar a demência. Então é introduzida na fase moderada e essas duas drogas, esses dois grupos, vamos dizer assim, de drogas, seguem até a fase avançada e simplesmente pelo fato de o indivíduo se encontrar em fase avançada não significa que elas devem ser suspensas. Não há um consenso qual delas deveria ser suspensa em fases ainda mais avançadas, mas elas seguem juntas. Devemos avaliar isso, porque quando o indivíduo chegar numa fase onde não é possível avaliá-lo, não haja nenhum tipo de comunicação, então existe comunicação em fases avançadas, mas onde não há mais nenhuma forma de comunicação, onde o indivíduo se encontrar acamado, aí sim você pode pensar em suspender, mas sempre reavaliando e principalmente comportamento. Eu acho que o foco aí nesse momento, particularmente acredito que seja comportamento, porque cognição já foi, funcionalidade já foi, mas o indivíduo pode ainda agitar, gritar e isso traz muitos problemas, muita sobrecarga do estresse ao cuidador, ao familiar que está lá, enfim, cuidando desse suporte todo. Bom, como eu disse, eu apresentaria alguns casos clínicos. Então, esse primeiro trata-se de uma mulher de 68 anos, uma mulher solteira, formada em contabilidade, natural aqui de São Paulo mesmo. Ela procurou o serviço acompanhada da irmã que trouxe as informações, a maior parte das informações. Então, lembrar que sempre é fundamental a presença de um informante, pode ser cuidador, familiar, enfim, alguém que possa nos trazer mais informações. E acho importante citar que sempre que possível, acho que sempre necessário podermos conversar individualmente, no momento com o paciente e depois com a informante. Isso não precisa ocorrer na primeira consulta, mas que ocorra em algum momento. Bom, mas seguindo em relação ao caso dessa senhora. Ela sempre foi mais quieta, de não conversar muito, mas talvez há um ano havia iniciado com dificuldade progressiva para se expressar. Percebia-se que as palavras não vinham. Então, palavras do informante. Com dificuldade em usar as palavras, pouco comunicativa, mais apática. Chegava a estar depressiva e permanecer muito calada. Passou a se tornar repetitiva, perguntando 2, 3 vezes a mesma coisa. As queixas vêm mais da irmã. A paciente diz que tem alguma dificuldade porque a irmã afirma que sim. Ou seja, propriamente ela acha que não, mas ela mesmo diz, olha, minha irmã disse que eu tenho problemas. Às vezes fica irritada, no entanto, independente para as atividades da vida diária. Bom, como antecedentes, foi realizada uma apêndice, uma ablação cardíaca, não tem história familiar de algo parecido, exame neurológico normal. Uma avaliação cognitiva breve foi realizada com perfeita colaboração, boa compreensão da paciente. Durante toda a consulta, observou-se em alguns momentos uma postura mais de abandono do que queria falar, deixou de lado um pouco as palavras, vamos dizer assim, ficando por vezes mais calada, então quieta durante essa avaliação, mais introspectiva.
e o discurso um pouco empobrecido, quer dizer, por mais que o colega que o médico procurasse, enfim, levantar informações, fazer com que ela comentasse, se expressasse mais, ela usava poucas palavras, vamos dizer assim. Bom, o mini exame de estado mental evidenciou um transtorno aí em relação ao item atenção e cálculos, uma perda de 3 pontos. Na memória de evocação, apenas uma das palavras não foi evocada. Então, pontualmente, apenas em relação a esse aspecto, ou seja, dos 30 pontos, ela obteve um score de 26. Total de 26 pontos no mini exame de estado mental. Consequentemente, seguiu-se uma avaliação um pouco mais expandida, mais uma avaliação cognitiva breve. Então, a lista de palavras, no teste de avaliação de memória verbal, esperamos aí um 4, 6, 8, um aprendizado, ela teve 4, 4, 5. Como evocação, após um teste de nomeação de Boston, absolutamente normal, uma evocação de 3, lembrando que esperamos aproximadamente 5 palavras, em torno de 5 palavras. No entanto, foram feitas 4 intrusões, palavras colocadas que não deveriam estar ali. Uma dispraxia para gestos e uma fluência verbal para a categoria animais de 5. Foram citados 5 animais, quando esperamos, para quem tem nível superior, contabilidade, pelo menos 13 animais. Tá, então notem um distúrbio de memória, inclusive evocação, fluência, dispraxia. A imagem dela era uma imagem inocente, uma atrofia de intensidade leve a moderada, não há praticamente lesão subcortical aí, então um exame, vamos dizer assim, inocente. No entanto, o exame funcional, no caso o SPECT, a cintilografia de perfusão cerebral, evidenciou um discreto déficit do fluxo sanguíneo cerebral em região frontal esquerda, tá? Apontada aí pela seta, não há uma seta aí mostrando também, evidenciando no giro do cíngulo anterior à esquerda. No entanto, houve também. O SPECT, como vocês sabem, é um exame que demonstra, evidencia alterações antes dos exames estruturais mostrarem. No entanto, não é um exame também que diz o que a pessoa tem. Que pessoas normais poderiam ter esse resultado, pessoas com distúrbios de comportamento também. Então, é um exame que é usado aí mais como um instrumento do que propriamente diz o que a pessoa tem. Bom, antes de seguir, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, uma pausa, em relação à hipótese e à sua conduta relativa a esse paciente, a essa senhora, 68 anos. Bom, comentários. O que eu tenho a dizer a respeito desse caso clínico? Claro que eu trouxe um resumo aqui, é um pouco difícil resumir de maneira que fique bem claro a vocês tudo que houve. Agora, eu entendo aqui que pela avaliação, inclusive foi conversado, porque após uma nova consulta, foi dito haver uma certa interferência, uma interferência mais significativa nas atividades instrumentais da vida diária. Realmente não havia isso no início, no entanto, num retorno e conversando mais, há uma certa interferência e, em função disso, fechou-se o diagnóstico de doença de Alzheimer e com um componente maior frontal. E eu trouxe esse caso aqui justamente para lembrarmos que sim, evidentemente a doença de Alzheimer não é a única demência, no entanto, há expressões clínicas da doença de Alzheimer, é isso que eu vou procurar citar aqui, inclusive em outro caso clínico, e há uma variedade clínica, é uma doença heterogênea, e que há um componente às vezes maior frontal, mais posterior, no caso aqui mais frontal, não foi caracterizada na evolução uma afasia progressiva primária, mas sem dúvida nenhuma foi feita essa hipótese, inclusive de um comprometimento cognitivo leve. Então eu acho que é fundamental
pensarmos para aquela senhora no início, quer dizer, até que ponto essa interferência deixa de ser leve, e nós chamamos aí então de demência, ou uma interferência mínima que você ainda admite seja parte de um comprometimento cognitivo leve. Então aqui não é fechar assim de maneira tão evidente assim a situação, mas lembrar que deve ser pensado. SSL já é demência, ou seja, vou iniciar a medicação ou não vou? E aqui eu acho com uma afasia progressiva primária. O que foi feito então? Em função de uma nova consulta e ter caracterizado um comprometimento maior, foi entrado com o inibidor, a donepezila, evidentemente que até a dose de 10 miligramas, e como havia um comprometimento, um certo distúrbio de comportamento, como irritabilidade, e eu não me refiro à apatia dela, porque a apatia não penso que possa melhorar até com antidepressivo, mas eu acho que havia uma situação aí com sintomas depressivos e que a sertralina poderia ajudar. Então foi iniciado posteriormente também a sertralina. Bom, caso número 2. Trata-se de uma mulher, também uma mulher de 77 anos, farmacêutica, aposentada, que veio à consulta acompanhada da cuidadora e do filho, com uma história de perda de memória iniciada há 4 anos. Então, um tempinho um pouco mais prolongado, né? Repetitiva, com distúrbios do sono, levantando-se e andando durante a noite. Então, inquieta, levantando-se, perambulando, tendo um comportamento aí motor durante a noite. Antecedentes, dislipidemia, hipertensão, infarto do miocárdio, alguns anos antes, tá? 2, 3 anos antes. Tem uma história familiar, uma irmã com doença de Alzheimer, e vinha em uso dessas drogas, clopidogrel, AS, carvedilol, losartana, simvastatina, aldazida e fluoxetina 20. Exame neurológico normal. O mini exame de estado mental dela evidenciou uma desorientação espacial, não total, mas parcial, enfim, 3 respostas corretas das 5. Atenção e cálculo, uma conta errada, deixou de evocar 2 palavrinhas. E em relação ao restante, absolutamente normal, ela teve um score de 25 pontos e uma avaliação breve evidenciou mais uma vez, tá, um declínio em relação à memória verbal, com presença de intrusões, a lista de palavras. O teste de nomeação de Boston, o que nós temos aí, 11 animais, aliás, desculpa, 11 figuras em 15, é o que eu espero. Ela acertou 10 em 20, então abaixo, memória de evocação normal, fluência verbal também reduzida, ou seja, claramente um distúrbio. Vejam o teste de desenho do relógio. Então, numa senhora também com nível superior, farmacêutica, bastante aí, enfim, comprometido. Bom, e aí pergunto a vocês, mais uma vez, qual é a hipótese ou a conduta, o que vocês pensam em fazer em relação a essa senhora? Bom, eu acho que aí um caso um pouquinho, quer dizer, assim, mais claro, mais típico, como se fala, a literatura diz, né, doença de Alzheimer típica, tá? Então acho que é possível mais claramente dizer que se trata da doença de Alzheimer. A questão aí diz respeito à conduta, tá? Ela vinha um pouco inquieta, vinha um pouco agitada, incomodada, perambulando, enfim. Se é doença de Alzheimer, o que eu faço? Inicio primeiro um neuroléptico, um antipsicótico, procuro as orientações, faço as orientações, inicio o inibidor, o que eu vou fazer? Então, foi optado aí por iniciar a quetiapina, um neuroléptico, por se entender que o distúrbio de comportamento apresentado seria muito intenso e estaria trazendo muitos problemas. E posteriormente a donepezila. Isso foi feito, eu entendo, e respeito, obviamente, as diferenças, acho que devemos respeitar, em relação aos colegas que preferem iniciar a donepezila. Na verdade, a literatura diz às pessoas
e que todas que trabalham nessa área entendem que iniciar com inibidor é sempre a primeira opção, tá? Então, fica a critério pessoal aí, então, do médico. E, posteriormente, um aumento da fluoxetina foi feito com a intenção até de reduzir também esses transtornos de comportamento, deixar uma dose mais robusta aí. E é possível, como vocês sabem, aumentar claramente a fluoxetina um pouco mais do que 2, 3 vezes a dose de 20 mg inicial. E finalmente, o terceiro caso clínico que eu apresentarei, trata-se de, coincidentemente, mais uma mulher de 81 anos, que é casada aqui de São Paulo, com 5 anos de escolaridade, não tem nível superior. 5 anos. Costureira, aposentada. Agora, a história vem muito da família, há um peso grande, como vocês poderão observar, em relação aos familiares. Os familiares vieram relatando nas últimas semanas alterações comportamentais progressivas. Acordando confusa no meio da noite, agitada, não reconhecendo a casa ou o marido, gritando com ele, marido realmente sobrecarregado, perambulando, parecendo conversar com alguém que não existe, então vendo pessoas provavelmente, então alucinações, dificilmente sendo possível acalmá-la. O marido tenta cuidar sozinho da situação à noite porque todos têm atividades, então há um neto que mora junto, estuda, filha, trabalham, e ele procurando sozinho dar conta da situação. Então muito aflito, e tem dado a ela o remédio tarja preta que ela usa para dormir. Ela já usa um remédio tarja preta, ele tem dado, ela chegou a ter usado o dobro da dose, e diz ele que parece que piorou. Bom, no segmento, quer dizer, ou conversando um pouco mais, escutando mais essa história toda, ela vinha muito claramente para comportamento, mas ouvindo um pouco mais, quando questionados, os familiares relatam que há mais ou menos um ano, vejam, ela tem idade, mas há mais ou menos um ano vem apresentando uma piora de memória, se atrapalhando com os afazeres domésticos. O marido percebeu que ela estava errando a tomada dos remédios. Mas ela não admitiu o erro. Ela irritava-se quando contrariada, quando alguém apontava os erros, dizendo, olha, está errado, tem que fazer diferente, você não está fazendo as coisas direito. Houve um episódio em que foi comprar pão e se perdeu, então uma desorientação espacial, foi trazida por outras pessoas. Agora, procuraram ajuda médica e alguns exames foram feitos e os esquecimentos foram considerados normais para a idade. Então, ela passou por uma consulta médica, foi feito isso que está descrito e os colegas, enfim, entenderam que isso era normal para a idade. Bom, antecedentes, vejam, há algumas complicações aí. Ela é hipertensa, diabética, dislipidêmica, obesa, tem incontinência urinária de urgência, história de depressão e ansiedade já, e não tratados. Uma hipoacusia, o que dificulta ainda mais a avaliação, o contato, o vínculo. E muitos medicamentos, hidroclorotiazida, losartana, glicazida, atorvastatina, relaxante muscular, tramadol, oxibutinina, zolpidem, clonazepam, tudo isso. O mini-exame de estado mental feito evidenciou uma desorientação temporoespacial, uma desatenção, descalculia e uma memória de evocação de 0. Ela não se lembrou de nenhuma palavrinha. Tá? Ainda em relação ao restante, em relação aos comandos, dos 3 comandos, ela deixou de executar um e não copiou o desenho corretamente. Ou seja, o score final do mini-exame de estado mental foi de 17 pontos. Ou seja, bastante reduzido aí. Então aí pergunto a vocês, para essa história relativamente curta, que tem que seja um ano, mas é uma história mais curta, qual que é a hipótese e a conduta de vocês? Bom, vamos lá, em relação aos comentários. O diagnóstico foi fechado como demência da doença de Alzheimer em fase moderada. No entanto,
o diagnóstico diferencial foi um pouco maior, um pouco aí difícil, esses casos realmente são difíceis, acredito eu, diferenciar o que é um distúrbio de comportamento, às vezes uma depressão, com quadro psicótico, uma ansiedade, gerando distúrbios cognitivos, inclusive objetivos, onde você faz uma avaliação breve, uma avaliação mais formal, extensa, neuropsicológica, uma avaliação expandida. Quer dizer, diferenciar o que seria a demência da doença de Alzheimer com distúrbios de comportamento ou distúrbios de comportamento com transtornos aí cognitivos com repercussão sobre a cognição. Então, acho que é fundamental essa diferenciação e, além disso, com outra doença degenerativa, a demência frontotemporal, existem algumas apresentações da DFT, da demência frontotemporal, onde o indivíduo se encontra ou mais apático ou num outro polo mais agitado, agressivo. Então, acho que é fundamental. E a questão dos medicamentos, eu acho que é claro para todos vocês o quanto, dessa senhora em particular, mas o quanto medicamentos, o uso de certas drogas podem piorar uma condição já pré-existente, podem desencadear, podem nos atrapalhar em relação ao diagnóstico. Muitas vezes, eu acho que não fui o único a ver, todos vocês já viram indivíduos que fizeram uso de algumas drogas, coquetéis, apresentações, fórmulas, onde esses componentes geraram todos os transtornos cognitivos e comportamentais e, consequentemente, sobrecarga na funcionalidade, porque se você age em cognição e comportamento, não é possível que você mantenha a mesma funcionalidade, tenha algum tipo de impacto. Bom, então o que foi feito aí? Inibidor da acetilcolinesterase procurando ajudar já em relação a todos esses transtornos e posteriormente, isso sozinho não foi possível, foi feita então uma correção, mudança de drogas e posteriormente até associação de drogas para poder minimizar esses transtornos de comportamento que é o que causavam muita sobrecarga a todos. Bom, eu queria agradecer a atenção de todos vocês e finalizar brevemente lembrando o quanto a doença de Alzheimer pode ser heterogênea. Pensarmos nas variedades clínicas, nos diferentes fenótipos, enfim, a literatura tem vários termos para isso, e que a apresentação pode sim ser diferente e como ela deve ser bem cuidadosa para não deixarmos de escapar, enfim, esta possibilidade. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos vocês.